Bom dia, queridas crianças, turmas maravilhosas do quarto ano A e B. Estamos aqui hoje para mais uma aula de filosofia com o título Sustentabilidade e Pegada Ecológica. Estão prontinhos aí no jeito, atenciosos, preparados? Então peguem a apostila e vamos dar início à nossa aula. Mas antes de entrarmos nesse conteúdo, eu gostaria que vocês abrissem a página aí da apostila, na página 20, para fazermos a correção da atividade na página 20, questões 1 e 2. Converse com os colegas e responda a estas perguntas, que eu sempre falo, não é possível a conversa com os colegas, mas pode conversar em casa. Os seres humanos são muitos e consomem uma grande quantidade de recursos naturais. Além disso, algumas atitudes desse grupo ameaçam a natureza. O que pode ser feito para preservar a natureza, ainda que o número de seres humanos continue aumentando no planeta? Então, é uma resposta pessoal, não é? Que cada um dá a sua opinião. O que pode ser feito para preservar? Né? Onde muitas pessoas precisam, primeiro, tomar consciência dos estragos que os humanos têm feito à natureza, parar com o desmatamento, com as queimadas, né? Com as caças aos animais, enfim, com a poluição, enfim, com tudo aquilo que destrói a natureza, que impede a preservação, não é verdade? Segunda questão. Na atualidade, a degradação do meio ambiente coloca em risco a biodiversidade. Sabendo disso, pesquise o nome de uma espécie animal que esteja ameaçada de extinção e as causas dessa ameaça. Anote as informações obtidas. Então, eu visualizei alguns que fizeram a devolutiva, né? Outros deixam para fazer depois, que fizeram pesquisas de arara azul, mico-leão dourado, urso panda, a baleia, então foram vários. E aí também colocaram um pouco do que pesquisou a respeito do animal, como uma pequena biografia ou informações do que vem acontecendo com esses animais para eles chegarem a estar nesse nível de risco de extinção da espécie, não é? Então agora, encerrando a correção, vamos passar para a página 21. Eu peço que vocês abram a apostila de vocês aí na página 21 para iniciarmos o nosso estudo, leitura com texto, com o título Sustentabilidade e Pegada Ecológica. Vamos lá? No sumário, ponto 1, Sustentabilidade e Pegada Ecológica. Ponto 2, vamos brincar? Ponto 3, conectando com. Sustentabilidade e pegada ecológica. Você pode acompanhar aí em casa, vocês estão prontinhos, atentos para esse momento da aula, com a apostila aberta na página 21 e inicie aí a leitura juntamente comigo, acompanhando. Você já ouviu a palavra sustentabilidade? Muito falada atualmente. Se refere à ideia de utilizar elementos da natureza para produzir elementos da natureza para produzir o necessário à vida e ao conforto do ser humano, mas sem desperdício e destruição do ambiente, preservando a natureza para as próximas gerações. Antes de nós comentarmos aí essa primeira parte do texto, eu quero chamar a atenção de vocês aqui que houve uma repetição aí
nessa frase de utilizar elementos da natureza para produzir elementos da natureza para produzir o necessário à vida. Mas na verdade é a repetição só na parte que está digitada, mas que tem um sentido diferente. Veja só, utilizar elementos da natureza, ou seja, a gente utiliza os elementos da natureza para produzir elementos da natureza para produzir o necessário à vida e ao conforto do ser humano. De qualquer forma, houve uma repetição aí, né? Mas sem que aconteça o desperdício e destruição do ambiente, preservando a natureza para as próximas gerações. Ou seja, vamos compreender isso aí. Nos dá a compreensão de que nós devemos retirar da natureza aquilo que nós necessitamos de necessário para a nossa vida, sem causar prejuízo à própria natureza, sem desperdiçar, sem destruir o ambiente, mantendo a preservação, utilizando os recursos, os elementos da natureza para a nossa vida, sem causar danos, prejuízos à natureza, ao ambiente. Deu para vocês compreenderem que é importante a gente utilizar, saber usar a natureza sem destruir. Ou seja, os alimentos que nós nos alimentamos, como as frutas, né? Banana, laranja, maçã, melão, melancia, manga, abacaxi, enfim, uma grande quantidade de alimentos, né? De frutas, de legumes, de verduras que nós nos alimentamos retirado da natureza. Então é importante que a gente tenha consciência que precisamos desses alimentos que vêm da natureza, mas que nós não devemos destruí-la. Nós devemos manter a preservação e não fazer acontecer o desperdício destruindo o ambiente natural. Não é? Precisamos usar as águas dos rios, dos mares, dos lagos, das cachoeiras. Então, vamos manter a natureza preservada para a gente ter para a gente poder usufruir de uma forma onde ela não seja destruída e que possa ficar essa natureza preservada para as futuras gerações também poderem usufruir e usar esses elementos da natureza para as suas vidas. Não é? Então, a sustentabilidade depende de algumas atitudes que devem ser adotadas pelas pessoas. A imagem seguinte revela algumas dessas atitudes, que ficaram conhecidas como 6 R's. Vamos compreender o que significa isso aí. Então, o que é essa sustentabilidade? É manter a natureza viva, preservada, não destruir, não degradar, não poluir, não desperdiçar, né? Então essa sustentabilidade, ela vai depender de algumas atitudes nossa, né? Das pessoas, de nós seres humanos. Isso nós vamos ver que atitudes são essas que nós seres humanos, nós como pessoas podemos realizar para que aconteça a sustentabilidade no planeta. Então vamos lá, e essas atitudes, elas ficaram conhecidas como 6 R's. Por que 6 R's? Porque todas elas, na sua palavra, vem escrito com a primeira letra R. Repensar, reduzir, reutilizar, reciclar, repor e reparar. Vamos ver, repensar hábitos, quer dizer, os nossos hábitos, como nós estamos atuando em relação à natureza, né? Reduzir o consumo, evitando o desperdício, ou seja,
consumir só aquilo que é necessário, a quantidade necessária para evitar o desperdício. Então, com isso, a gente vai reduzir esse consumo. Reutilizar produtos e embalagens, esses produtos que podem ser reutilizados, embalagem que pode ser utilizada, embalagens que são recicláveis, né? Reutilizar essas embalagens. Reciclar produtos e embalagens que não forem reutilizadas. Aí vem o processo da reciclagem, que aí não vai ficar jogada, expostas no solo essas embalagens, né? Repor aquilo que se retira da natureza, ou seja, quando se desmata uma área natural, replantar aquelas árvores, né? É onde acontece a questão de repor aquilo que se retira da natureza. Reparar os danos que já foram causados à natureza. Então, tá aí o significado desses 6 R's, né? Que são atitudes que nós, seres humanos, devemos realizar e colocar como hábito para conseguirmos manter a sustentabilidade do planeta. Vamos repetir comigo? Vamos lá. Repensar, reduzir, reutilizar, reciclar, repor e reparar. Tá certo? Então agora é preciso que compreenda o que significa cada um desses R's e também colocarmos em prática. Não é verdade? Essas atitudes podem modificar a pegada ecológica, ou seja, a marca deixada no planeta pelo ser humano. Essa marca representa a área de natureza atingida pela retirada de elementos para manter hábitos de vida. Vamos compreender aí. E antes, chamar a atenção aí que vocês vejam que depois do ponto da palavra humano, tem a palavra essa marca, a palavra marca ficou maraca. Um errozinho aí de digitação, mas a palavra é marca, tá certo? Então, essas atitudes que falamos anteriormente, desses 6 R's, elas podem modificar a pegada ecológica. Ou seja, a marca deixada no planeta pelo ser humano. Pode deixar uma marca, né, que representa a área da natureza atingida pela retirada de elementos para manter hábitos de vida. Então, essas atitudes, elas podem modificar essa pegada. Deixar uma pegada de uma forma sem destruição, né? Começando a colocar essas atitudes, esses 6 R's no nosso dia a dia. Uma pegada no solo mostra que alguém passou por ali. A pegada ecológica, por sua vez, mostra a quantidade de elementos retirados da natureza, de acordo com as atitudes e os hábitos do ser humano. Assim, com algumas mudanças de atitude, cada pessoa pode diminuir sua pegada ecológica, ou seja, isto é, causar menos impacto sobre o ambiente e a biodiversidade que depende dele para sobreviver. É o que eu falei anteriormente. Se nós começarmos a colocar em nosso dia a dia, manter nossos hábitos de vida, utilizando as atitudes dos 6 R's, ou pelo menos a maior parte dessas atitudes, os 6 R's, iniciando, não é, com essa consciência, nós vamos deixar a nossa pegada ecológica de forma diferente, né? Vai ter mudança de atitude, vai diminuir a destruição, vai diminuir a poluição, a gente vai estar contribuindo para que aconteça essa sustentabilidade, essa preservação, não é? Da natureza, que é o que precisa acontecer. E aí vai causar um impacto sobre o ambiente e a biodiversidade que depende dele para sobreviver, né? Então precisamos colocar essa mudança de atitudes em nossas vidas, né? Em nossas rotinas, em nossos hábitos, para contribuir, não é,
com essa questão de manter a natureza preservada, de fazer acontecer a sustentabilidade do planeta, não é? Então, continuemos aí com o nosso conteúdo, passando agora para a página 22. Conectando com o texto a seguir, vocês acompanham aí na página 22? O texto a seguir faz parte de uma obra do escritor brasileiro Ziraldo. Ele trata do futuro da vida no planeta, mostrando que esse futuro depende das atitudes dos seres humanos em relação à natureza. Leia o texto com atenção e converse sobre o assunto com os colegas, com a família, né? Vamos dizer melhor assim. E comigo agora, que vocês estão acompanhando. Então, vamos lá. Acompanhem, crianças. Esta história que você vai ler aqui, quem me contou foi um menino que vive no futuro. No futuro muito distante mesmo. O mais distante que se possa imaginar. Para gravá-la, viajei na minha máquina do tempo particular. Quando a ouvi, o menino que vivia neste futuro distante me contava uma história que tinha acontecido no seu passado. Conclusão: o passado desta história está também no futuro. O melhor que fazemos, portanto, para contar tudo é imaginar que já estamos no século 3000, aonde chegamos porque os habitantes da Terra tomaram juízo, pararam de derrubar as florestas, não deixaram subir a água dos mares, impediram que o fogo esquentasse os campos e o ar, e a vida humana continuou. Século 3000, foi lá que acabei parando com minha máquina do tempo. Acho que ninguém jamais foi tão longe, futuro adentro. Então, vejam aí, que texto interessante, não é? Então, o que eu quero que vocês releiam esse texto, vocês procurem compreender, usem bastante a criatividade de vocês, viajem na imaginação de vocês, para compreender esse texto, para vocês poderem realizar a atividade proposta que vem aí na página 22, abaixo desse texto. Então, para você realizar a atividade, você precisa compreender bem esse texto, não é? A criatividade e a imaginação desse menino. Tá certo? Então, aí você vai usar a sua criatividade, a sua imaginação, que tenho certeza que vai dar certo para todo mundo. Vocês são crianças bastante criativas, inteligentes, espertas, para realizar a atividade proposta que vem aí na página 22, que eu vou falar agora para vocês. Tá legal? Então, vamos lá. Abaixo do texto tem assim: escreva a história, na página 22, viu, crianças? Acompanhem. Escreva a história que o menino do futuro, criado por Ziraldo, contou ao viajante do tempo. Para fazer isso, imagine em qual século, entre o presente e o futuro mencionado no texto, os habitantes da Terra tomaram juízo. Então, você vai imaginar em qual século, entre o presente e o futuro mencionado no texto, os habitantes da Terra tomaram juízo e mudaram suas atitudes para preservar a natureza.
Escolha um século em que ainda dê tempo de salvar a natureza dos prejuízos causados pelos seres humanos. Imagine também quais foram as mudanças e como aconteceram. Para isso, considere estas dicas. Primeira dica: cada século dura 100 anos e você está vivendo no século 21. Segunda dica: no planeta, atualmente há uma população de aproximadamente 7 bilhões de pessoas. A dica 3: até a metade deste século haverá cerca de 2 bilhões de seres humanos, a mais que também deixarão suas pegadas ecológicas. Então aí é toda a atividade que você vai realizar, certo? Realizar após a aula, não é? Registrando em seu caderno. E voltando à página 21, na seção Vamos Brincar, onde diz aí com os colegas, brinque com um jogo em que o objetivo é percorrer um caminho que vai do desperdício à sustentabilidade. Além de se divertirem, vocês vão aprender mais sobre atitudes sustentáveis que modificam a pegada ecológica do ser humano sobre o planeta. Siga as orientações do professor e utilize o tabuleiro na página 3 do material de apoio. Então, você vai utilizar o material de apoio lá na página 3. Na 2, escolha 2 atitudes sustentáveis indicadas no tabuleiro do jogo da atividade anterior. Anote-as e converse sobre elas com os familiares. Juntos, verifiquem se essas atitudes são colocadas em prática na casa de vocês e como cada familiar colabora para que isso aconteça. Então, a 1, gente, é o jogo da pegada ecológica. Que esse jogo vocês vão encontrar lá no material de apoio, tá certo? No material de apoio. E aí vocês vão realizar esse jogo. Como não é possível realizar com os colegas, desculpe, eu ia dizendo com a família, vocês vão realizar com a família. É o jogo da pegada ecológica, tá certo? Esse jogo vocês vão realizar juntamente com a família e também vocês prestem bem atenção à questão das orientações, certo? Que você vai fazer o seguinte: um jogo em que o objetivo é percorrer um caminho que vai do desperdício à sustentabilidade, certo? Do desperdício à sustentabilidade. E aí você vai encontrar lá na página 3 do material de apoio, certo? Vocês encontram na página 3, que é esse jogo aqui, que tem as 2 palavras-chave: desperdício e sustentabilidade. Certo? Então, esse jogo da página 3 do material de apoio refere-se à página 21 do estudo da nossa aula de hoje. Tem as pegadas, tem as frases, é um jogo super legal. Como não é possível fazer com os colegas, se fosse aula presencial, iríamos formar os grupos e iríamos fazer em sala, em grupo, bem divertido, lendo cada frase e compreender o que faz parte do desperdício e o que faz parte da sustentabilidade, tá certo? Mas não deixem de realizar esse jogo com a família, certo? Então, essa é a atividade da página 21, o jogo, e a 2 depois você vai anotar anote e converse sobre elas com os familiares, sobre as atitudes sustentáveis indicadas no tabuleiro. Com a família e anota, tá certo? Então, finalizando nossa aula de filosofia,
quero agradecer a responsabilidade, o compromisso de cada um de vocês, tá certo? Estão de parabéns pelo compromisso de vocês, acompanhando atenciosamente, estudo, assistindo às aulas, realizando as atividades, as trilhas, estão bem comprometidos, estão todos de parabéns, juntamente com as famílias. As famílias de vocês também estão de parabéns, tá certo? Quero deixar aqui o meu abraço bem caloroso, que não é possível nos abraçarmos agora. Então, meu abraço, meu agradecimento a todos vocês, meus parabéns pelo compromisso de todos e juntamente com a família. Continuem dessa maneira, certo? E dizer para vocês as atividades da apostila na página 21 e 22. Realize sempre que assistirem às aulas, realizem as atividades, certo? E agradecer pela atenção. Qualquer dúvida, chama, pergunta, tirar a dúvida de vocês. Tá legal? Então, um beijo no coração de cada um de vocês, um abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.